Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário comigo aqui, Jorge, da Estante Tributária, e o professor Pedro Anan, da Contabilidade para Advogados. Nos vídeos passados a gente conversou sobre a ágio, enfim, o regime do ágio antes da Lei 2973, depois da Lei 2973, e demos algumas noções mais introdutórias sobre o tema, equivalência patrimonial também. E no vídeo de hoje a gente vai ter um bate-papo sobre planejamento tributário envolvendo ágio, né? Como funcionava esse planejamento tributário é feito com ágio ainda, ou como é que era feito antes, como é que o fisco vê esses planejamentos tributários e como o CARF tem julgado esses casos. Então, o professor Pedanã hoje vai nos brindar com esse tema. Então, professor, a palavra é sua. Muito obrigado pela presença mais uma vez e espero que a gente tenha um bom bate-papo aí. Então tá bom. Obrigado, Jorge. Mais uma vez a gente está junto aí nesse nosso projeto Bate-Papo Tributário, né? Falar hoje de ágio. E foi importante a gente ter feito a distinção, né, do ágio antes da Lei 12.973 e depois, porque a maioria dos casos de planejamento tributário que estão sendo julgados no CARF, que foram julgados no CARF, foram na vigência da antiga legislação, né? Então, da Lei 12.973. Então, alguns de vocês podem pegar algum caso desses, porque muitos deles estão indo para o Poder Judiciário e tem que entender o que aconteceu no passado, né? Porque você não vai aplicar a legislação atual. Então, é importante a gente entender o regime jurídico anterior. E aí eu fiz uma pequena apresentação, que eu vou compartilhar a tela agora, de como que era feito esse planejamento, que pode ser ainda utilizado, tá? As empresas podem fazer, e como é que o CARF, né, tem julgado e que o fisco acaba olhando nesse tipo de operações, né, que é questionado em relação a isso e que tem sido levado no julgamento. Então, eu vou compartilhar a tela agora. Vou botar aqui para ficar mais fácil. Então, aqui está o nosso projeto, plano de bate-papo tributário. Hoje a gente vai falar de plano de tributário e ágil, né? Eu, o Jorge Ricardo, e a contabilidade de advogados e o estante tributário, que são os, né, participantes desse projeto. Então, que consiste, né, o que consistia nesse planejamento tributário envolvendo ah, o ágio, né, na aquisição de investimento, né? Lembra que o ágio só surge em investimento avaliado pela equivalência patrimonial. Então, a gente sempre tem que olhar as duas pontas. Você tem o lado do comprador e tem o lado do vendedor. Do lado do vendedor, o que ele vai buscar, né? Que a gente não vai analisar aqui. É reduzir a tributação do ganho de capital. Então, ele vai vender ou através da pessoa jurídica, ou vai vender através da pessoa física, e vai procurar uma estrutura tributária que possa reduzir a tributação do ganho de capital. Já o comprador, o que ele vai buscar, né? O que ele buscava nessas operações? É fazer a aquisição de investimento com ágio e esse ágio se tornar em uma despesa dedutível. Lembra que a gente falou no bate-papo passado que esse ágio, se ele não for incorporado, ele não se torna despesa dedutível. Então, ele só vai se tornar despesa dedutível quando? Quando fizer a venda desse investimento. Então, para antecipar a dedutibilidade desse ágio, as pessoas faziam esse fio de operação. Então, a gente tem uma estrutura jurídica que seria isso. Do lado esquerdo, nós teríamos a pessoa física, que controla a pessoa jurídica A e controla a pessoa jurídica B, e temos do lado direito o comprador, que tem o interesse de fazer a aquisição de investimento, né? Então, normalmente é uma pessoa jurídica que vai fazer a aquisição desse investimento para poder transformar esse ágio em despesa dedutível. Então, qual que é o primeiro passo que as empresas faziam, né, para poder fazer a aquisição de investimento? É constituir uma sociedade com os recursos, né, ou com o dinheiro, ou seja, os valores necessários para fazer a aquisição de investimento e fazer a constituição dessa empresa. E essa empresa, né, que acabou sendo chamada de empresa veículo. Então, o que é uma empresa veículo? Quando você vê isso no julgamento do CARF, quando você vê isso em algum eh, eh, operações envolvendo planejamento tributário, quando se discute. É uma empresa que foi constituída para poder fazer aquisição de investimento. E aí, no ato subsequente, o que vai acontecer? Essa empresa veículo faz a aquisição de investimento, né? Ela compra a participação societária que ela tem interesse, que seria uma empresa operacional, né? Através da empresa veículo, e a sociedade passa a ser controlada ou passa a ser uma coligada do investidor. Então, o que você vai ter, né? Se tínhamos antes, né, a empresa operacional embaixo, né, da empresa A e passou a ser controlada pela empresa veículo. E o que vai acontecer? Se a empresa não fizer nada, esse ágio ele não é dedutível nesse momento, ele só vai ser dedutível quando? Quando fizer a venda do investimento. Então, para poder antecipar a
dedutibilidade desse ágio é que a empresa, o que que ela fazia? A empresa veículo é incorporada pela empresa B. E neste momento, o ágio se torna uma despesa dedutível, porque ele ou vai fazer parte do valor do investimento, ou vai fazer parte do custo de aquisição do ativo, ao qual ele deu origem, né? Ou ele vai ser contabilizado como goodwill, né? Então, nesse momento, ele ele é incorporado, e aí, nesse momento, quando ele for amortizado, ele vai poder se tornar despesa dedutível. Por isso que é importante aquela questão do fundamento econômico. Ou seja, dependendo do fundamento econômico, eu vou poder deduzir essa despesa com base naqueles requisitos. Lembra? Antes da lei 11.12973. Diferente do valor de mercado, valor contábil, rentabilidade futura, outras razões econômicas. Então, como a maioria dos casos era feito como rentabilidade futura, o pessoal deduzia isso à razão de 5 anos, né, a 1,60 ao mês. Então, seria, né, o planejamento tributário que as empresas estavam fazendo. Então, a constituição de uma empresa veículo, essa empresa veículo adquiria a empresa operacional e, posteriormente, ela se tornava, era incorporada pela empresa operacional. E aí vem a discussão, né? O que o físico fala, né? O que os conservadores falam? Essa empresa, ela foi feita só com essa finalidade. Ela não tem fundamento econômico. Ela é uma empresa efêmera. Ela foi constituída só para essa finalidade. Então, com base nisso, a maioria dos operações são objeto de questionamento, são autuadas. O fisco entende que isso, na verdade, é uma simulação, e por ser simulação, acaba aplicando a multa qualificada nesse caso. Então, essa estrutura que o mercado usou na maioria das aquisições, seja privatização, seja aquisição privada, seja ágio interno, para poder transformar esse ágio numa despesa dedutível, fazendo a antecipação da amortização desse valor. E aí, que o CARF, né, acabou analisando, o que ele leva em consideração para poder analisar se esse ágio é ou não bom para ser dedutível, ou seja, se ele tem ou não o famoso fundamento econômico, o famoso business purpose. Então, é uma espécie de checklist, né, que se você pegar todos os acordos do CARF que são julgados, que os conselheiros acabam adotando. Então, primeiro, o ágio deve ter origem em transações que, primeiro, tenham propósito negocial, ou seja, ele não é feito só com a finalidade de dedução da despesa. Ele tem um propósito, ou seja, eu estou comprando aquela empresa porque eu quero aumentar meus negócios, eu quero acabar com a concorrência, eu quero aumentar minha participação no mercado. Ela tem uma tecnologia que eu não detenho, por exemplo, ela produz uma bateria que gasta menos, polui menos ambiente. Então, tudo isso é o chamado propósito negocial. Segundo, tem uma substância econômica, né? Que o propósito negocial e substância econômica eu entendo que se confundem um pouco, né? Existe uma linha muito tênue entre o conceito e o outro, mas tem que ter substância econômica também para poder validar a operação, né? Então, eu não posso fazer a operação só para fins tributários, né? E o ágio interno tem esse questionamento. Você está fazendo por quê? Simplesmente para transformar esse ágio em uma despesa dedutível. Terceiro, que ocorra entre partes independentes, né? Eu não posso fazer entre partes independentes, é o que nós discutimos no bate-papo passado. A Lei 12.973, ela alterou somente, né, a partir de 2014. Então, antes disso, não havia esse requisito previsto na lei. Então, isso só vai acontecer, né, a partir de 2014, né? Mas antes disso, as operações entre partes relacionadas, elas podem acabar acontecendo. Então, isso acabou fazendo, né? Então, isso faz com que é um dos requisitos que acabam sendo analisados pelos conselheiros, principalmente para fazendários, para poder entender se esse ágio é bom ou não para poder deduzir, tá? É, Aí temos a questão do problema da utilização da empresa veículo. Então, a empresa veículo, né, que é aquela empresa efêmera que foi constituída com essa finalidade, ela pode ser objeto de questionamento por parte das autoridades fiscais, então isso acaba também sendo objeto de questionamento, né? Ou seja, qual que é o argumento que as autoridades fiscais usam? Que a empresa ela foi utilizada somente com essa única finalidade, né? Então isso acaba também sendo levado em consideração principalmente pelo conselheiro
fazendário, né? E aí temos a questão do efetivo dispêndio, se houve ou não pagamento. Então, se houve pagamento, ok, é, existe a possibilidade, né, do é, esse ágio ser considerado bom ou não por parte, né, das autoridades fiscais, né? E um outro requisito que também é levado em consideração pelos conselheiros fazendários, principalmente, é se existe ou não efetivo acréscimo patrimonial por parte, né, de quem está adquirindo esse investimento. Então, esses seriam, né, basicamente, um checklist, né, os requisitos que as autoridades fazendárias, né, utilizam para poder validar ou não o reconhecimento desse ágio por parte, né, das partes que fazem esse tipo de planejamento tributário. E aí nós temos, né, os principais questionamentos, né, que nós observamos nos julgamentos do CARF. Esse aqui a gente até já comentou, né, um bate-papo anterior, a questão do laudo de avaliação, né? Ou seja, antes da Lei 12.973, a legislação não exige a nova 532 não exige laudo de avaliação para poder fundamentar economicamente o ágio com base na aquisição de investimentos, seja ele rentabilidade futura, seja ele diferença em valor de mercado ou não, ou outras razões econômicas. A lei fala simplesmente em demonstrativo. Então, se é um demonstrativo, bastaria, por exemplo, um relatório interno de avaliação, PowerPoint. Pode ser um laudo de avaliação efetuado posteriormente ao pagamento do ágio, né? A questão de ter ou não assinatura. Então, são itens, né, que são analisados por parte dos é, é, conselheiros, né, e pela fiscalização, quando faz a fiscalização em relação a essa questão do ágio, né? Então, tem essa questão do laudo de avaliação, temos a questão, né, da empresa veículo. Então, quais são os argumentos que a fiscalização utiliza para poder fundamental atuação e que o CARF, né, a turma de julgamento, até a própria Câmara Superior, usa para poder analisar essa questão do ágio, né? Então, primeiro, que essa sociedade tem uma duração efêmera, ou seja, ela só foi criada com essa finalidade de fazer aquisição de investimento e depois ser incorporada. Então, não teria uma finalidade negocial. Ela só foi criada com a finalidade de aproveitamento do ágio. Segundo, ela só foi feita como um veículo de transferência de ágio, ou seja, eu crio, ela faz investimento e depois é incorporada. Então, ela só foi criada para fazer a transferência de ágio da empresa operacional para uma empresa que não existe, né? A ausência de funcionários de atividades operacionais. Então, esse é um ponto que é sempre levado em conta. Ou seja, se essa empresa não tem funcionário, não tem atividade operacional, ela não existiria, né? Inexistência de propósito negocial e aplicação de multa qualificada por parte da fiscalização e, em alguns casos, a turma de julgamento tem mantido a multa qualificada nesse caso. E aí é importante dizer que recentemente teve dois julgados da Câmara Superior, no qual aquele conselheiro, acho que o Mário César Quintela, que não está mais no CARF, ele foi relator de um voto dizendo que seria um planejamento tributário abusivo, mas não justificaria a aplicação da multa qualificada, portanto, acabou aceitando a empresa veículo e desqualificando a multa nesses casos. Então, esse é um caso também bastante interessante que a gente tem visto muito isso, né, nos julgamentos envolvendo a questão de ágio e da multa qualificada. E aí nós temos a questão do ágio interno. Então, o ágio interno, né, nós temos a questão, né, do, do, do ser feito entre empresas do mesmo grupo, né? E que nós discutimos na, no bate-papo anteriores, né? Então, são empresas do mesmo grupo econômico que fazem a operação para poder criar o ágio, né? Chamado ágio interno, e depois ser incorporado. E aí se discute, né? Qual que é os fundamentos que o fisco utiliza para poder questionar essas operações? Primeiro, a ausência de pagamento. Então, ágio interno, como tem ausência de pagamento, lembra daquele checklist que nós analisamos, já não se presta para dizer que é um planejamento tributário lícito, seria um planejamento tributário ilícito, até abusivo, né?
negócio realizado entre partes vinculadas. Então, se for feito as empresas do mesmo grupo, também é, não preenche aquele requisito, aquele checklist. Só que nós falamos, a lei só prevê e só não aceita o ágio realizado entre partes não vinculadas, né, entre partes vinculadas, somente a partir da Lei 12.973. Então, antes da Lei 12.973, portanto, poderia, né? É, depois disso, de 2014, que não poderia. Então, por esse fundamento, por si só, já não faz muito sentido. Inexistência de preços de mercado, ou seja, essas operações, como são efetuadas, normalmente é o valor contábil, né, e valor de mercado entre as partes, então esse valor não seria razoável, que justificaria refazer o reconhecimento desse valor. Utiliza o parecer do professor Elisa Martins, que a gente falou no bate-papo anterior, né? Eles pegam a parte que interessa, não pegam a conclusão do parecer, que o professor Elisa Martins ele fala muito claro que o ágio interno, apesar de contabilmente não ser uma contabilização adequada, mas para fins tributários é aceitável, porque acaba sendo uma espécie de benefício fiscal, portanto, seria tolerável, né? E pega o ofício circular CVM, né, 01 de 2007, que também a CVM entende que a empresa veículo não é uma estrutura muito adequada, mas também não condena a utilização dessa estrutura. Mas, mais uma vez, as fiscalizações acabam utilizando esse tipo de estudos, né, pareceres, ofício circular, somente a parte que lhe interessa, e, por sua vez, o contribuinte coloca a parte que não interessa. E nesse caso de agente interno, que nós conversamos no bate-papo anterior, tem alguns precedentes favoráveis no judiciário, e eu acho que no CARF, né, vai haver uma mudança em relação ao julgamento desses casos, tendo visto os a atual composição, né, da Câmara Superior. Teve um caso recente de agente interno, que não foi julgado o mérito, mas o recurso não foi admitido, né, por parte da Câmara Superior, porque o paradigma utilizado pela Procuradoria não se prestava para aquele caso, portanto, o recurso não foi admitido. Então, não é que o ágio interno, a Câmara Superior mudou o impedimento, na verdade, o recurso especial não foi admitido, então, nós devemos ir acompanhando os futuros julgamentos para ver o que vai acontecer em relação a isso, né? E o que se também discutido muito, né, no CARF, né, é a relação da aplicação ou não da multa agravada, né, ou da multa qualificada, né, ou seja, se houve fraude ou não, simulação nessas operações. E, mais uma vez, naquilo que já conversamos, né, Jorge, tem que analisar o caso em concreto. Então, tem casos que abusam por parte do contribuinte, né, que realmente a estrutura não é muito adequada, porque naquela coisa na ânsia de ter o benefício fiscal, se economiza na estrutura ou se faz as operações em curto espaço de tempo, né, como se fosse um caso separa, e por força disso que aqui o contribuinte acaba não tendo sucesso nas suas defesas, tá? Então, o que se analisa nesses casos de multa agravada, né? A utilização de artifícios fraudulentos para a geração e amortização do ágio, mesmo no caso de privatização. Ou seja, você usa várias estruturas societárias cuja única finalidade final é você transferir o ágio para o grupo que interessa. Então, isso tem sido levado a muito caso. Você analisar o caso da Gerdau, de ágio interno, é isso. O ágio ele foi transferido de duas a três empresas. Se você pegar o caso do Santander, né, de privatização, eles fizeram uma estrutura, reestruturação societária, tiveram acho que três ou quatro incorporações para poder, no final, o ágio ficar na Holding Santander, depois ser incorporado pelo antigo Banespa, né? E aí também outro argumento, intuito doloso de retardar ou impedir o surgimento da obrigação tributária. Então, esses são argumentos, né, que a fiscalização acaba utilizando, né? Alguns deles são subjetivos, alguns são objetivos, que a gente tem que analisar o caso concreto para poder dar o seu entendimento, a sua conclusão. Que eu sempre costumo dizer, né? Não vá pela que a notícia fala, não vá porque estude o caso, analise o acorde, chegue na sua conclusão, e esse é o objetivo desse nosso bate-papo, dar ferramentas para você poder ter conhecimento para poder fazer chegar nas suas conclusões. Então, basicamente, Jorge, esses seriam, né, os argumentos, né, que estão sendo julgados hoje no CARF em relação a essas operações envolvendo, né, os planejamentos tributários
de ágio na aquisição de investimento. Então, né, resumindo, né, você tem uma estrutura societária, na qual do lado do comprador, ele vai criar uma sociedade, essa sociedade vai fazer a aquisição de investimento e, posteriormente, essa sociedade chamada empresa veículo vai ser incorporada e vai transferir o ágio para essa empresa operacional e o ágio vai ser amortizado e transformá-lo em despesa dedutível, né? Essa estrutura pode ser utilizada ainda hoje? Pode, mas lembro, hoje o ágio é um valor residual, ele é um valor menor, ele não é tão atrativo como no passado, mas você pode utilizar isso, né? Hoje, com base em precedentes do CARF, da Câmara Superior, que aceitam hoje a empresa veículo e afasta a multa qualificada, eu entendo que utilizar a empresa veículo não tem nada de errado. Você não está simulando a operação, tanto é que você constitui a empresa, registra na junta comercial, tem CNPJ, você não está escondendo a estrutura, né? Diferentemente do que seria o conceito concreto da simulação. Então, eu acho que ainda é viável. O que a gente tem que tomar cuidado é o prazo da realização das operações. Não pode fazer a operação, por exemplo, adquirir hoje e incorpora no mesmo dia, ou incorpora daqui a 2 dias. Espera um pouco, né? Espera um prazo para poder fazer essa operação, né? Para depois transformar esse ágio em despesa dedutível. Então, assim, é o detalhe que faz toda a diferença, né, nesses casos, né? Então, todos os casos que eu vejo, que eu analisei, que o contribuinte acabou perdendo ou não tendo sucesso, foi porque a ideia é boa, só que a realização, né, a operação é ruim, porque quer se economizar, quer fazer logo, né? Então, isso acaba enfraquecendo muito a estrutura efetuada pelos contribuintes. A maioria dos planejamentos tributários que não dão certo são por isso, né, professor? Porque, enfim, na teoria tá tudo certo, mas na prática a gente verifica que o planejamento não foi bem feito. Mas é Sim, é sim, importante destacar o julgamento que você trouxe, que eu acho que o relator era o Caio Quintela, que destacou essa questão da multa qualificada, né? Não é porque fez o planejamento que necessariamente tem a multa qualificada, não necessariamente teve uma simulação, uma sim, fraude, sim, enfim. Então, é importante essa, essa identificação pelo CARF, pela Câmara Superior, para a gente diferenciar os casos que tem que ter multa qualificada dos casos que não tem, porque, enfim, senão o contribuinte fica com muito receio de fazer um planejamento tributário, porque qualquer planejamento que ele fizer, mesmo que seja um planejamento não fraudulento, mas só abusivo, né, esteja dentro ali da elusão fiscal, vamos dizer assim, já levaria uma multa qualificada de 150% como o cara que fez a sonegação. Então, são coisas desproporcionais, né? A gente tem que importante o cara entender que são coisas distintas. Planejamento tributário fraudulento, né, sim, que sim, sim. representar uma representação criminal do planejamento tributário que é abusivo, mas, né, de certa forma, não é uma fraude, não é um crime, né? Então, E é até interessante nessa questão do planejamento tributário abusivo, né, Jorge? Porque se fala que é abuso, então realmente parece que tem alguma coisa errada. E não é bem assim, né? Então, acho que são conceitos que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu vejo muitos acordos que você vê o conselheiro, ele usa até alguns argumentos conceitos jurídicos que não são muito apropriados, como abuso de direito, abuso de forma, né? Negócio jurídico direto. Então, o que você vai analisar não é bem isso que a doutrina fala, né? Então, são utilizados de maneira equivocada. Então, nada como você analisar o caso concreto. O caso da Grenena, que a gente conversamos sobre isso, é uma planejamento que podia ter dado tudo certo, mas infelizmente na execução o contribuinte acabou pecando, né, na implementação. Então isso eu acho que acaba atrapalhando muito. Eu acho que também é importante destacar, né, Jorge, uma coisa que eu vi uma vez de um antigo conselheiro do Conselho de Contribuintes, ele foi conselheiro de 30 anos, né? E você vê o CARF, né? Ele passa por ciclos, assim como a nossa vida, né? Então você tem ciclos mais é, restritos, mais duros, ciclos menos duros, né? Então, são ciclos que a gente tem que vivenciar. Nós vivenciamos até um pouco tempo atrás um ciclo muito, diria, rigoroso do CARF, conservador do CARF, porque tudo se perdia por votos de qualidade. Hoje a gente tem uma luz no fim do túnel, tendo em vista o atual presidente, né? Tomara que ele continue, né? Vamos ver, vai depender da eleição, né? Quem será o novo presidente pode ser que mude, né? Porque esse é um cargo de confiança que vão colocar alguém que interessa, né? Mas hoje, para contribuinte, eu diria, nós temos uma comissão muito boa de Câmara Superior, né, e de conselheiros que estão vindo, né, alguns estão retornando, né, porque são menos, eu diria, conservadores, né, são mais jurídicos em relação, então, portanto, eu acho que as discussões tendem a subir o nível, então acho que vai ser muito bom e temos que aproveitar isso, né? para finalizar, professor, eu queria até comentar que o presidente do CARF, ele teve uma aula
no curso de introdução e atualização do IBDT do último módulo, né, o primeiro módulo que nós fizemos, ele falou sobre a relação físico-contribuinte, como ele jogava importante, né? Ele via que, enfim, um tempo talvez mais distante, a relação fosse bem menos harmoniosa do que é atualmente, né? Enfim, tinha Sim, aquela coisa sim. fiscal, era quase um inimigo da empresa. Então, ele destacou que é importante que o físico contribuinte tenha uma relação mais amena, assim, mais harmoniosa, né, que não se vejam como inimigos, mas que haja uma colaboração entre ambas as partes, né, vamos dizer Eu assim. acho, eu acho. Não, eu acho, né, Jorge? Eu acho assim, como a gente fala, qual o conceito de funcionário público? É um servidor público, tem que servir, né? Está ali para servir a comunidade, a sociedade. Então, ele não está para tratar mal, né? É lógico, vai tratar mal, ou seja, vai realmente aplicar sanções para quem age de maneira errada, quem abusa, quem não recolhe, quem sonega. Mas quando tem gente que está fazendo aquilo de maneira adequada, que tem toda uma consultoria, tem toda uma suporte para fazer isso, ou até por ignorância, tem coisas que a pessoa faz por ignorância, né? Porque a legislação é muito complexa. Ele não pode ser penalizado por isso, né? Tem que dar chance para o contribuinte. Eu tive recentemente estou tendo uma fiscalização que me surpreendeu a autoridade fiscal, super, sabe, assim, querendo ajudar, vendo que o contribuinte estava tendo dificuldade, que era uma pessoa física, olha, não quero te prejudicar, estou te dando oportunidade, mas se você não me der essa informação, eu vou ter, infelizmente, te atuar, eu vou tentar te atuar de uma maneira menos gravosa para você. Eu fiquei contente com o atendimento que foi dado. Porque antigamente você nem era recebido, né? Ou a pessoa te tratava super mal, né, em relação a isso. Então, eu acho que essas coisas têm que realmente mudar. E o objetivo do nosso bate-papo é esse, né, Jorge? É esclarecer essa comunidade jurídica, principalmente o pessoal que está começando, a dar instrumento para poder advogar melhor, né? E até quem é auditor fiscal, também está assistindo, alguém que está do outro lado, né? Também poder entender as razões do mercado que está se fazendo, para poder também fazer um trabalho mais adequado em relação a isso, né? Exatamente. Eu vou deixar umas dicas aqui, eu peguei 3 livros, professor, para quem Perfeito, quiser vamos lá. ver sobre ágil, que eu vou mostrar, não sei se na câmera vai pegar bem, mas esse aqui é interessante para quem quiser fazer uma análise de caso, né, sobre aproveitamento de ágil, que é o análise de casos de aproveitamento de ágil de RPJ CCLL, à luz da jurisprudência do CARF. Tem vários autores, é uma obra coletiva, né, enfim, e são análises de casos concretos. É bem interessante para quem quiser visualizar na prática como é que funciona, né, porque às vezes a gente só vê na teoria, não é tão legal. O outro é o livro do Ramon Tomazella, que é o Ágil Hum, na Lei 12.973, Aspectos Tributários e Contábeis, que é a segunda edição, agora tem a primeira também. É um ótimo livro. E o último, acho que é o mais clássico aqui, que é o Ágil em Reorganizações Societárias, que é do professor Chueri, né, que ele é mais antigo, ele é de 2000 acho que de 2010, 2012, antes da Lei 2973, portanto ele, vamos dizer assim, está desatualizado, mas é para quem quer aprender sobre os fundamentos, né, dessa matéria, do ágil, como é que funcionava, enfim, é bem interessante ler o livro do professor Chueira. Então, a gente pode botar as fotinhos aí depois. perfeito. É, Não, vamos não são sim. bem Não, o difíceis de importante é encontrar. você colocou, né, Jorge? Porque você pega o do Chuele antes da lei e pega o do Ramon depois da lei. Então você tem duas obras muito boas. Esse outro também acho que é da MP Editora, né? Que, Isso. que acho É que é do uma... Maurício Faro, né? Marcelo Magalhães coordenaram essa obra, também muito boa, tem muitos conselheiros escrevendo sobre isso. Eu acho que com essas três obras a pessoa consegue ter um bom conhecimento em relação a essa matéria. Eu acho que isso é bastante interessante. E Agile é um tema que vai estar sempre sendo discutido, porque ainda vai ter muito caso sendo julgado, vai ter muita coisa que está indo para o Poder Judiciário, então a gente vai ter muita discussão em relação a isso. Então, o tema sempre, eu diria, que você falou, né, atemporal, né, ou seja, vai estar sempre presente aí nas discussões, não tem como. Então tá, professor, acho que em razão do tempo a gente já falou bastante nesse encontro, agradecer a todos os espectadores e, enfim, teremos novos vídeos em breve sobre outras matérias interessantes. Então, Perfeito, obrigado mais uma obrigado. vez por participar. Obrigado também, Jorge, mais uma Próximo. vez. Obrigado a quem está assistindo. E vejo vocês na próxima. Obrigado.